Ora, muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jogo na Mesa. Connosco em estúdio para comentar a atualidade desportiva temos Telmo Monteiro do Porto, Daniel Monteiro do Sporting e Rui Bahia do Benfica. Nesta semana que passou, a seleção discutia a presença no Mundial e começou da pior maneira, com a derrota fora contra a Irlanda por 2-0. Golos de Troy Parrott aos minutos 17 e 45 e a seleção a acabar com 10 após expulsão de Cristiano Ronaldo ao minuto 59. Telmo, o que é que se passou neste jogo e concordas que, como dizem muitos por aí, tenha sido o pior jogo da seleção na era Martínez? Bom, boa noite Pedro, boa noite Rui, boa noite Daniel, ouvintes da altitude. De certeza que foi o pior jogo da era Martínez porque foi a única derrota, correto? Que teve o Martínez. O que se passou? O que se passou? Eu ontem ouvi o Martínez dizer que foi um problema psicológico da equipa, quando questionado sobre essa situação. Bom, mas em concreto... Da equipa toda ou só dele? Pois, Rui, isto depois o jornalista não desenvolveu a questão, mas já lá voltaremos à questão psicológica da equipa. Bom, o que me pareceu foi Portugal não se adaptou, sobretudo na primeira parte, ao estilo de jogo da Irlanda e àquela frieza que já muitas equipas também vão apresentando. A Irlanda jogou com um bloco muito baixo, 5 de defesas, muito bem povoado e sempre no contra-ataque. É óbvio, se repararmos para o golo aos 17 minutos, é um golo de contra-ataque, em que a jogada não tem nada de elaboração, e mesmo aos 44 minutos é a mesma coisa. Portugal sente sempre muita dificuldade em jogar com estas equipas de blocos muito, muito baixos. Mas eu também questiono, será que o jogo não foi preparado? Será que não foram visualizadas a forma de jogar da própria Irlanda? Bom, se calhar aqui Portugal, pela carreira que tem estado a fazer e que tinha feito até à data, embora este tenha sido o pior jogo, e foi o pior porque também perdemos, no entanto nós já tínhamos empatado um jogo contra a Hungria. Verificava-se aí que a saúde, se calhar, física e mental dos jogadores, a disponibilidade deles não estava no seu melhor, porque eu costumo dizer que a motivação é o melhor fator psicológico, seja para jogar futebol, seja para aquilo que for. Mas é engraçado, deixa-me só pegar, porque o Martínez diz que foi psicológico, não é? Mas Bernardo Silva, numa entrevista logo a seguir ao jogo, diz que não foi psicológico, estes jogadores estão preparados para isto e muito mais, mas que sim, terá sido um problema técnico-tático. Pronto, Pedro, tu disseste tudo. Eu também considero, enquanto espectador, não é, que foi um problema técnico-tático. Por jogar, e eu estava no preâmbulo da resposta a dizer isto. Este termo que ele pôs, psicológico, foi para que jogo? Para este ou para o anterior? Estás a falar... Foi para os dois. Foi para os dois, precisamente. Porque ele falou agora no final, mas foi sobre o anterior. Rui, aquilo que eu interpretei foi: a equipa estava com um bloqueio psicológico no anterior jogo e neste jogo de ontem desbloqueou. Bom, foi a história do ketchup. Desbloqueou, eu confesso-vos, foi a maior goleada de sempre da seleção e no apuramento para as fases... uma também com 9. Sim, mas estou a falar da seleção portuguesa. Mas, no entanto, eu quero dizer, o jogo de ontem foi porque marcámos logo rápido o segundo e o terceiro golo, porque senão acho que o bloqueio se ia manter. Mas o jogo de ontem, em relação ao primeiro, pronto, depois há a expulsão na segunda parte do Cristiano Ronaldo por volta do minuto 62, salvo erro. 59, pronto. Em que, com as alterações táticas que ele teve que fazer, eu tive a esperança que Portugal ganhasse o jogo. Mas as dificuldades mantiveram-se. E aqui
concordo com o Bernardo Silva, porque era uma questão tática de posicionamento dos jogadores, e não concordo com o 11 que ele muitas das vezes apresenta, mas é o que me digo. Eu falo do senso comum, não estou lá diariamente a trabalhar com os jogadores. Agora, vir dizer que jogadores daquele nível, que jogam nos melhores clubes do mundo, que jogam com uma pressão constante e permanente, terem problemas psicológicos, eu também não acredito. No senhor selecionador nacional... Só se o problema era a falta de pressão no caso. Exatamente, só se fosse mesmo a falta de pressão, e foi isso que me pareceu de preparação do jogo. O psicológico foi eles estarem sempre habituados até à última para se qualificar. Também, se calhar também, Rui. Se calhar também. Está muito fácil. Exato. Já está. Se calhar também isso. Depois, também as questões táticas, e se calhar o Bernardo Silva, pronto, também, ele sendo sempre cooperante e está em campo e cumpre aquilo que lhe é pedido, mas se calhar Portugal não pode jogar tanto com sistemas táticos para que Cristiano Ronaldo, que nos deu tudo e sem dúvida o melhor do mundo, não vou entrar nessa discussão, que nos deu tudo, continua a bater recordes à custa de resultados. Portanto, quando se entra em campo e a referência é sempre o Cristiano Ronaldo e a bola no pé para o Cristiano ou a bola na cabeça, se calhar isso tira outra produção de jogo, outra dinâmica ao jogo, outro sistema tático ao jogo. Tinha a esperança com um 10 que Portugal mesmo assim ganhasse o jogo. Indo só um pouco ao jogo de ontem, e para fazer o contraponto, já lá vamos, é só dizer, Portugal quando joga com liberdade de movimentos, sem uma referência na área para um recorde, acontecem bons resultados. Daniel, um comentador dizia que falta a adaptabilidade a Martínez, tanto, principalmente no plano, lá está, técnico-tático, tanto ao nível daquilo que é durante o jogo, as substituições, como a maneira como os prepara, que usa sempre a mesma forma de jogar, independentemente dos jogadores que tenha disponíveis, nomeadamente naquilo que é o plano ofensivo da defesa, que ele joga muito com os laterais por dentro e tudo mais, muito à semelhança que aquilo que o Guardiola faz com o City. Achas que ele chega a ser casmurro, ou é nesta consistência que pode vir a estar o ganho da seleção? E eu acho, antes de mais, boa noite a todos, é bom estar de volta. Eu acho que a consistência dele é um pouco inconsistente, sinceramente, mas é curioso porque agora, tinha aqui também nas notas, falaste essa história de como acontece no City. Podiam acontecer mais coisas como no City. Lembro-me logo do caso do Bernardo Silva, que ele já não joga em extremo há tempos e chega à seleção, é colocado a extremo, onde ele já não tem o rasgo, a capacidade, é um jogador mais cerebral, de passe eficaz, que tem tudo para jogar no meio, e chega à seleção, é colocado, pronto, era um dos pontos que eu tinha aqui para referir, que neste jogo realmente acho que foi descabido ele ser colocado na extrema-direita, quando podia jogar no meio, contribuir para construir jogo e guardar as alas para um jogador com mais rasgo, com mais velocidade, com mais repentismo. Pois, mas se calhar tem mesmo a ver com esta rigidez dele em querer ter esta tática e querer ter João Neves, Vitinha, Bruno por isso Fernandes, é que também se opta provavelmente. Mas reparem uma coisa, o posicionamento do João Neves no jogo de ontem e no jogo contra a Irlanda fez toda a diferença. Bom. Sim. E mais diferença fez não o colocar a defesa de direito, não é? Como já aconteceu. Pois é, isso que eu quero, nem queria estar aí, que eu queria chegar. Exato, mas pronto, uma que me fez logo impressão foi, e já na convocatória se viu, ele não levou um defesa esquerdo, prefere as adaptações. A mim faz muita impressão o desaparecimento do Rafael Guerreiro da seleção, que não se explica. Ele continua a jogar num bom nível no Bayern, não há explicação, um jogador com um nível de produção excelente, e prefere adaptar ou o Cancelo ou o Dalot para o lado esquerdo do que levar um defesa de raiz. Não entendo, isto ultrapassa-me. Depois, lá está, neste jogo com a Irlanda, jogou com dois extremos que não são. O Félix e o Bernardo não são extremos, e foram os jogadores que ele escolheu. O Félix tem um lance que é quase, pronto, se calhar lá na Arábia resulta, um lance junto à linha lateral, que é um bocado a imagem do jogador que ele infelizmente ainda tem ali, que é, ele tenta receber uma bola que bastava ele proteger, que seria um lançamento a favor de Portugal, tentou recebê-la no pé certinho, a bola bate no pé, sai pela lateral e ele baixa os braços.
Pronto, além do Félix, há aqui este montar do meio campo. Tudo bem que temos ali dois talentos fantásticos, como o Vitinho ou o João Neves, que também não se deve abdicar do Bruno Fernandes, pelo que ele dá, é inegável, já teve jogos menos conseguidos, mas continua a dar muito à seleção. Mas há jogos em que seria de aproveitar aquele jogador tempão à frente da defesa, que temos jogadores bons, no caso o Palhinha, o próprio Florentino, que são neste momento os dois líderes a nível de desarmes na Liga Inglesa. Usar um jogador destes liberta aos outros completamente para o ataque. Jogou sem um trinco desta vez. Exato. O Ruben Neves costuma ser o titular. Daria outra segurança tanto aos outros médios para construir sem preocupações defensivas, como os próprios laterais para avançar. O Ruben Neves já lhe arranjou outra posição. Isso também já passou lá por trás. Central do meio. Exatamente. Central do meio. O próprio Mateus Nunes, que agora está a ser titular regularmente no City, continua a não ser aposta, tem uns minutitos, mas não continua a não ser aposta regular. Ele insiste nos mesmos, pronto. E é curioso que este estilo de jogo direto da Irlanda costumava ser muito favorável para a seleção portuguesa, quando enfrentávamos aquelas equipas à inglesa. Quando não é pelos extremos, estás a ver? Porque lá está, os laterais da seleção portuguesa, acabaste de o explicar. Exatamente, mas costumava ser um estilo de jogo favorável, que conseguimos sempre grandes vitórias contra estas equipas que jogam assim à inglesa, e desta vez também por falhanços inexplicáveis na defesa, demos o jogo à Irlanda. Conseguiram 2 golos e depois o Ronaldo terminou com o jogo, ele fez questão de o terminar. Outra coisa que me fez confusão nesta expulsão ridícula e na reação à mesma é que diz sempre, por exemplo, que o Gonçalo Ramos não joga porque está lá o Ronaldo, não sei o quê, mas ele depois da expulsão ainda demorou 15 ou 20 minutos para meter o Gonçalo Ramos. Ou seja, não foi... Entrou aos 78. Continuou sem a referência no ataque. O Rafael Leão entrou... Sim, estando a perder... E para não falar naquela fantástica que uma pessoa a perder 2-0, primeira substituição é trocar 2 defesas por 2 defesas. Não sei qual é o brilhantismo tático que ele espera que venha dali. Supostamente, e as explicações dele, ele trocou Cancelo porque estava amarelado e foi para prevenir o segundo amarelo, e a entrada do Renato Veiga foi mais choque físico. Okay. Exatamente, é que ele estava com medo da Arménia. Não, cabe o jogo. Se ele levasse amarelo, estava com medo de não ter defesa direito. Isto só para concluir, foi um jogo penoso de ver, foi um amontoado de equívocos, e que os próprios jogadores, eu acho que só por si, pela qualidade técnica individual que a seleção tem, devia ser mais que suficiente para ganhar estes jogos, como muitas vezes acontece. Muitos dos jogos eu acho que a seleção ganha não tanto por dedo ou por brilhantismo do selecionador que faz isto ou que faz aquilo, mas porque realmente temos uma seleção num nível de topo mundial, que tem jogadores que podem resolver, podem decidir e que têm umas capacidades acima da média. Aqui uma palavrinha para o Ronaldo. É muito pena um episódio destes, é triste ver um episódio destes num jogador completamente desnecessário, completamente descabido, e eu acho que devia ser feita uma gestão diferente do Ronaldo para aproveitar, na minha opinião, as qualidades que ele ainda tem, que eu ainda acho que ele é um dos melhores finalizadores que está na seleção, finalizador, mas devia ser feita uma gestão para aproveitar, se o resto da equipa estivesse trabalhada e oleada de forma a aproveitar o que ele ainda pode dar, e não se aproveitar só, e aqui já uma bicada à Federação, não se aproveitar só o dinheiro que ele gera, a receita que ele traz e a atenção mediática que ele traz. Devia-se fazer um aproveitamento mais racional de tudo isto. Portanto, contra este jogo da Irlanda, acho que é o que tenho a dizer. Rui, como é que tu viste este jogo da Irlanda? Ficaste surpreendido com o resultado e com a derrota? Eu vou mais atrás, só queria agora dizer aqui ao Daniel, por amor de Deus, então agora querias que eles fizessem uma gestão do Cristiano Ronaldo. Supõe no banco que o Fernando Santos foi para a rua.
Portanto, essa gestão, ele não está sujeito a ter que ir embora. Porque também me lembrei já não nos cabe a nós estar a... Já era o handicap, exatamente. Foi para a rua, portanto, tu não o podes tirar. O homem não pode sair. Então, mas pronto. Eu vou mais atrás. Eu vou lembrar que tivemos 2 jogos antes em casa. Com a Irlanda, que ganhámos ao 90+1, com um golo, e tivemos o jogo com a Hungria, que fizemos aquela segunda parte miserável. Eu, naquela altura, dizia assim, mas eu não sei que jogo é que eu estarei a ver, ou que equipa é que eu estarei a ver. E fiquei na dúvida, digo assim, bem, isto realmente não é nada. Ganhámos um jogo aos 90+1, claro. Se calhar sem merecer, e depois empatámos outro, a ganhar por 2-0 e acabámos por empatar. E eu digo assim, eu já vi isto em algum lado. E então aparece este jogo. O estádio é que era o mesmo. O estádio não era o mesmo. Foi em Alvalade. Não foi em Alvalade. E eu digo assim, vamos lá ver, não quero acreditar, porque eu andei lá a ver se via lá alguns jogadores, homens no banco iguais ou não. Mas cheguei à conclusão que depois, na Irlanda, eu digo assim, este gajo anda a imitar o Benfica. Anda a imitar o Benfica. O futebol é praticamente o mesmo. Bola para o lado, para trás, para o lado, e manda para a frente, e não saímos dali. Eu digo assim, ele está a gostar, e portanto, se eles foram qualificados, nós ainda temos tempo de ir ao campeonato. Mas é uma coisa estranha, é um homem que efetivamente nos últimos, depois já lá vamos a este último jogo e à declaração que acabámos de ver, que este homem inventa, é um inventor. Como já não há sempre as mesmas peças e alguns estão lá só para estar no banco, eu pergunto, a que sistema era aquele em que meteu o Rubem Neves como o central do meio? Os outros dois a abrir, estavam abertos os outros dois. E aquilo é ver um futebol em que cada vez que a Irlanda, que o jogador da Irlanda agarrava a bola, aquilo, até o próprio comentador começava logo a gritar, atenção, perigo, ele já estava a antever tudo o que ia acontecer. E isto realmente não se percebe numa seleção. Eu só vou contra aqui o Daniel, porque não é, temos uma seleção top, não, temos jogadores top, mas a seleção deixou de jogar. Eu referi-me à qualidade dos jogadores, sim. Nós temos jogadores de classe mundial para todas as posições e depois inventamos, porque do lado esquerdo, estavas a questionar o lado esquerdo, mais uma vez, ele imita o Benfica, do lado esquerdo. É porque não podia convocar o Aursens. Exatamente, anda sempre a inventar. E eu pergunto, Caneco, mas afinal de contas, os treinadores devem estudar juntos em alguma coisa ou devem fazer formações de vez em quando nesse capítulo. E é tal coisa, tira um Dalot, põe do lado esquerdo, mete para lá o Cancelo, depois já mete outra vez. Eu nunca vi na vida, tirando este último jogo, já lá vamos ver o Nelson de Semedo jogar do lado esquerdo. É verdade. Nunca. Mas até no lado direito é questionável, quanto mais no lado esquerdo. E então é isto que eu digo. Que raio de futebol, que raio de liberdade dá àqueles jogadores que não é nenhuma. E vê-se que efetivamente, por muito que não queira, e não quero falar no homem, mas há uma altura que tem que se dar a volta. E é o que o Daniel diz. Ele é expulso e ele só entra aos 78 minutos. E foi a melhor oportunidade que tivemos. O guarda-redes foi lá buscá-la mesmo ao cantinho. Portanto, o futebol, os jogadores sentem-se amarrados, a tática está presa ali, os jogadores não libertam, porque nós víamos a seleção de início, quando ele para cá veio, com velocidade, triangulações, mudanças de flancos e tudo tão rápido, e de um momento para o outro aquilo parou, os jogadores não rendem. E perdemos um jogo 2-0, que é uma coisa incrível, que aquilo na Irlanda realmente, aquilo deve ter sido cerveja de vazar até às tantas da noite, porque não
não vejo nesta seleção, neste momento. E depois, chegou-se ao fim, ainda se estava a questionar, que era uma coisa também que eu fiquei delirante, com os comentadores na televisão, se Portugal empatar as contas, eu digo assim, mas ainda se vamos fazer contas a jogar em casa com a Arménia? Mas esta gente está toda louca. Esta gente está mesmo descrente de todo aquele futebol. Olha, foi uma miséria. Mas, para mim, se foi o pior resultado, a pior exibição, não, teve igual lá de cá com a Irlanda. Porque... e com a Hungria fizemos uma segunda parte totalmente miserável, mesmo miserável. Portanto, já não é este jogo. Eu já venho 3 jogos seguidos em que a seleção tem sido absolutamente triste. A qualificação ficou então para a última jornada em que a seleção desta vez não desapontou e venceu a Arménia no Estádio do Dragão por 9-1. Golos de Renato Veiga ao minuto 7, empate da Arménia no minuto 18 por Spertsian. Gonçalo Ramos voltou a colocar a seleção na frente ao minuto 28 e a partir daí só deu Portugal. Hat-trick de João Neves, minuto 30, 41 e 81. Hat-trick de Bruno Fernandes, minutos 45 mais 3, 51 e 72. E golo de Francisco Conceição a fechar as contas ao minuto 90 mais 2. Jogo que igualou o recorde de golos marcados num só jogo pela seleção. Esperavam estas facilidades no jogo contra a Arménia, depois deste sofrimento que tinha sido os últimos 3 jogos, Telmo? Sendo franco, não estava à espera destes números que já não são habituais. Estava à espera de dificuldades e ainda mais cético fiquei que depois de nós marcarmos cedo, a Arménia empatou logo, também num contra-ataque rapidíssimo, com um cruzamento mesmo para a pequena área e que empataram o jogo. Eu acho que a chave, como já disse anteriormente, teve no aparecimento do segundo golo muito rápido e do terceiro golo, porque é evidente que a Arménia não estava a fechar da mesma, e que a Arménia também não tem o potencial futebolístico em termos táticos que apresenta a República da Irlanda. No entanto, a Arménia, se tivesse fechado um pouco mais os caminhos para a baliza, talvez Portugal tivesse apresentado mais dificuldades durante a primeira parte, porque é bom não esquecer que Portugal termina a primeira parte a ganhar já 5-1. Portanto, o segundo e o terceiro golo, ao surgirem muito rapidamente, foram desbloqueadores, sem dúvida alguma. No entanto, eu também refiro aqui que o facto de Portugal estar a jogar, os jogadores estarem com mais liberdade de movimentos, a jogar, a fazer um jogo muito pelo lado direito, pelo Bernardo Silva. Se repararem, os cruzamentos surgiram todos da direita do Bernardo Silva. Foi facilitador porque a referência já não estava lá e qualquer jogador estava a aparecer na área. E isso foi importante, e aquele passe para o segundo golo é fantástico, que abre completamente a defesa toda. Um passe do meio campo que vai em diagonal e pronto. E acaba também por ser um bom golo em termos de execução técnica. A partir da primeira parte, eu digo que o jogo não teve história. Eu só queria chegar, já que a primeira terminou com 5, a segunda que tivesse terminado com 10. Pronto, mas também entendo que 9, a nível do segundo golo que estás a referir, não é o segundo, porque o segundo é um atraso deles. O segundo é o atraso deles. É o atraso. O terceiro do Gonçalo Ramos é que é uma diagonal muito bem feita e uma grande execução técnica. Exatamente. A partir daí, fica para a história o resultado. Fica para a história a qualificação e também a classificação em primeiro lugar, não é? E é importante que Portugal, em 9 presenças, 7 tenham sido consecutivas.
da seleção portuguesa, e é isto que eu tenho a dizer sobre o desempenho da seleção no jogo de ontem. Daniel, como é que tu viste este jogo? E será que Roberto Martínez, obviamente que a seleção marcou 9 golos, mas a verdade é que também sofreu um contra a Arménia. Será que vai pegar nesse golo e tentar ensinar alguma coisa aos jogadores? Eu não sei, nós tanto a nível de opções táticas como a nível de declarações acho que ainda temos alguma dificuldade em compreender o Sr. Martínez. Este primeiro, marcando tão cedo, logo aos 7 minutos, uma pessoa ok, isto vai encarreirar, a equipa fica descansada, isto se não sofresse ali aquele golo em mais um falhanço defensivo, e que não ficou por aí, porque logo a seguir a Arménia aproximou-se ali com algum perigo para ameaçar o segundo. Se acontecesse, acho que seria mais um jogo de nervos, mais um jogo de termideira, mas lá está, pronto, depois foi como já foi dito, os golos surgiram, o Gonçalo Ramos aproveita muito bem um atraso disparatado, aquela jogada do terceiro golo do João Neves é uma jogada fantástica, todo ao primeiro toque, e a partir daí foi o descalabro da seleção armena, que quem não marca melhor livros, quem marca, que não tem, já lá vou, que não tem sequer o seu único jogador assim de algum renome, nem sei se ainda lá joga, mas não estava a jogar, o Mkhitaryan, e eles não tinham argumentos, obviamente, porque os jogadores portugueses a partir desse momento, soltos, trocando a bola sem estarem pressionados pelo resultado, puderam libertar-se, e foi só uma questão de ir somando. Foi uma surpresa aquele livro do João Neves, porque acho que nem no Paris Saint-Germain os marca, não é? E uma execução fantástica. Novamente também não estando o Ronaldo, quem os rouba todos, que será o Bruno Fernandes, e ele lá se deu a oportunidade. E é ele que prepara a bola e a vai colocar lá. Exato. O resto não há muito mais a dizer, quer dizer, deu tempo para tudo, até para estrear o Forbes, que ainda ganhou o penalti. E foi a surpresa também do hat-trick do João Neves, que é um jovem que eu lembro-me neste quando ele marca os 3 golos, eu pensei assim, desta vez isto é péssimo para o Rui Costa, que agora é que os benfiquistas vão cair em cima dele ainda mais um bocado por ter vendido o João Neves tão barato, vão-se ficar ali a roer mais um bocado, mas o rapaz tem realmente muita qualidade. Ele já no fim de semana tinha marcado no PSG num canto de cabeça. Que para quem tem aquela altura é assinalável. Mas foi o melhor jogador como ele diz, esqueceram-se dele. Quem é que foi o melhor jogador? O melhor jogador em campo? É assim, eu acho que pronto, o hat-trick do João Neves dá-lhe ali um destaque, e não me choca que se aponte como o melhor jogador, se bem que até quando uma pessoa passa por aquelas aplicações que fazem a análise futebolística, os que dão melhores números até dão ao Bruno Fernandes, a nível de influência no jogo e tudo. Entre um e o outro, acho que tanto um como o outro seria uma escolha acertada. Tínhamos esta dificuldade de escolher o melhor em campo muitas vezes. É verdade. Rui, como é que tu viste este jogo? Também já estavas a contar com esta goleada? Eu estava a contar que não fosse com 9, mas que foi. Então, se nós demos 5 lá, ganhámos lá 5-0. Portanto, estávamos a jogar em casa, não seria nada de espantar que marcássemos outros 5 ou 6. E efetivamente estava tudo com tanto medo, para mais num dragão cheíssimo, a abarrotar, que a seleção com a Arménia não se fosse qualificar. A mim meteu muita confusão andarem a fazer ainda contabilidade, se empatasse, o outro ganhasse e não sei o quê, que aquilo poderia ser o cabo dos trabalhos. Portanto, não, estava. E a partir do momento que marcamos aos 7 minutos, eu digo logo, pronto, já se abriu a capoeira e isto vai lá. Mas não, num contra-ataque a seleção está completamente desposicionada, não se entende. E a sorte, para que acabou por pôr a cabeça logo dos homens da Arménia, foi aquele atraso que desconcentrou um bocado a equipa, e logo de seguida, no minuto a seguir, surge o terceiro golo, e aí pronto. Mas o atraso também é uma jogada extremamente inteligente de Gonçalo Ramos, que se vê numa das câmaras, claro que ainda não saiu o passe e ele já está a correr. Ele já estava a prever. Exato. A perda de bola. Chega só ao intervalo com 5-1, não é? Na segunda parte só se esperava que
que se marcasse mais alguns golitos, até porque já a reação da Arménia já não se via. Então eles, no total do encontro, remataram uma vez à baliza, com algum perigo, Sim. só foi uma vez, porque rematar foram duas, não sei quê, remates enquadrados. Agora, o que a mim me espanta, e que tivemos ali um bocado a ver as declarações da Federação, do Presidente da Federação Portuguesa, é que há coisas que não se entendem. Como é que as pessoas... Eu também vi uma conferência de imprensa lá dos árbitros, também sobre isto, esta semana, e aquela Federação também não sei como é que está a navegar. Não se arrebenta nada ali na equipa de arbitragem, ninguém vai para a jarra, é tudo gente honesta, e está tudo ali muito às mil maravilhas. E agora vem o Pedro Proença. Eu só pergunto, estas vitórias têm um rosto, e as outras atrás? Os outros dois resultados de trás, o empate e a derrota, têm o rosto de quem? Não há rosto. Selecionador nacional. Não há rosto. Do selecionador nacional. Isto faz-me um bocado de impressão, este tipo, depois de tentar vir, depois da vitória e de estarem qualificados, mas quem é que punha em causa, desde o início da qualificação, que Portugal não tinha que ficar em primeiro lugar do grupo com estas três equipas? Mas alguém punha isso em questão? Não. Ninguém. Mas, aliás, afinal de era contas, o que se exigia à seleção portuguesa. O mínimo dos mínimos. Era ter o pleno de vitórias. Era o que se exigia. Agora, este futebol... e depois há outra coisa que, antes do jogo da Arménia, que a mim me mete imensa confusão, e já não é, e aí vemos que afinal de contas já não é o Fernando Santos, já não é o Martínez, é esta histeria de ir logo para a FIFA a ver se o Cristiano Ronaldo só apanha um jogo, porque nós precisamos dele para o Campeonato do Mundo. Nós, se não for o Cristiano Ronaldo, já estamos de botas arrumadas, já estamos encostados. Quer dizer, isto é surreal. Surreal. Eu não vejo fazer isto com mais ninguém. Tem que ser com o menino Cristiano Ronaldo. Claro. Portugal deve-lhe muito. Mas isto está fora de questão, eu já o disse. Deve-lhe muito, foi o melhor do mundo. Claro. Mas parece que estamos dependentes dele. Não, mas muitos dos resultados e acabei de dizer isso há pouco, da seleção, e sobretudo na Irlanda, é jogar para o recorde. Nós não podemos ter, assim, a seleção não pode servir para que um jogador, está bem, se puder juntar o útil ao agradável, mas primeiro a vitória. Mas ele para o recorde, ele tinha que ter, acho que é a primeira expulsão dele. Segundo parece, na carreira, louve-se isso, é a primeira expulsão. Na seleção. Agora, fazer uma estupidez daquelas é quem não pensa que o recorde estaria mais perto com a Arménia. Claro. Estaria mais perto. Claro. Presumimos destes 9 que ele marcasse também 3 ou 4 em vez de ser outro. Mas é isso, e depois vêm-se com estas palavras que têm um rosto. Mas para quê? Já estamos a esquecer o que vinha para trás e que andámos a fazer determinadas contas. Agora, eu digo, e estamos qualificados, vamos ver o sorteio que vem aí. Agora, há equipas, e eu lembro-me de ver ontem também um jogo depois mais à frente, em repetição, aquela Itália, Noruega. Aquela Noruega. Sim. E há outras equipas. Nós, se vamos para lá com este estilo de joguinho, a própria Suíça, isto vai ser com muito. Estas invenções. Precisamente. Aliás, nós estamos sujeitos a que nos aconteça a mesma coisa que aconteceu no Campeonato da Europa. Porque isto... Muita expectativa. Está bem que depois, jogámos contra a França e tudo mais. Fomos melhorando ao longo da competição. Ganhámos o primeiro jogo com a entrada do Conceição, ali já nos descontos. Depois, no segundo jogo, andámos ali um bocadinho aos papéis.
só estamos bem é quando pensamos que temos lá uma equipa boa, porque afinal quando são equipas medianas e mais baixas, o psicológico parece que não joga. Portanto... Mas isto a mim, este resultado, sinceramente, 9-1, não me diz nada. Não me diz nada. Que aquilo é a Arménia. Foi jogo de apresentação da equipa da Arménia na segunda liga. É bonito. Muito lindo. Aquele equipamento, aquela camisola preta é lindíssima. Sólida, em que a equipa mostrasse um futebol fiável, do que estarmos nestes altos e baixos, que já como o Rui disse, eram 3 jogos miseráveis, e agora de repente isto faz lembrar o Martínez, aquele gajo que põe as peças em campo e depois quando corre bem, estão a ver? Correu bem, estão a ver. Mas, e o resto? Realmente o senhor que vinha da Bélgica e fez de início na Bélgica, que acabou a Bélgica por estar em primeiro lugar a nível de seleções, mas depois foi decaindo. Quando ele veio para cá, eu digo assim, quem é que vamos escolher? Até digo assim, olha, é uma pessoa que vem de fora, que traga outra. Mas depois começámos a ver até mesmo alguns jogadores próprios da seleção da Bélgica a criticarem a maneira e tudo mais. O que se diz é que ele desbaratou, de certa forma, a seleção, a geração de ouro da Bélgica. E aqui, pronto, estamos a ver que o declínio que a seleção tem vindo a ter desde que ele chegou é gritante. Sim, ser selecionador nacional e de Portugal em particular também não é fácil. 25 jogadores, todos de uma qualidade superior à média, porque nós temos que ver que os nossos jogadores que estão na seleção estão aqueles 25, mas se calhar podiam estar lá 30 ou 32 com aquele nível. Portugal tem a sua qualidade para um país com a dimensão que tem muita qualidade futebolística e gerir, eu acho que um dos grandes desafios é gerir mesmo aqueles egos e aqueles jogadores. Também não há de ser fácil, mas depois também quando vemos um João Neves a lateral direito a gente pergunta, não é? O que é que aqui se passa? A necessidade de vir o Bruno Fernandes, vir o treinador a falar, o João Neves a vir a falar do Cristiano Ronaldo, que isto e aquilo, claro. Esta necessidade é uma dependência, calha muito mal, bate muito mal, bate. E eu ouvi também outra dizer assim, e perguntar, então e se a seleção empatar e não se qualificar, o Martínez é despedido? Eu digo assim, não digam uma coisa dessa, já me tiram isso era um escândalo, Portugal já é um bocadinho mais rápido para a seleção. Exatamente, isso era um escândalo. Contas, olha, numa ideia, por acaso, depois do Mundial. Tinha aqui anotado, que, já que a seleção está tão dependente do Ronaldo, a nível mediático e financeiro, que eles tinham uma ideia de merchandise. Era uma calculadora com o logotipo da Federação. Para estes momentos, temos de fazer as contas, podiam vender isto, podia render muito dinheiro. Mas deixar aqui a anotação, que eu gostei muito do horário. Há aí um cântico do futebol que fala de ir à bola ao domingo à tarde, e estes horários são fantásticos para o futebol. Acho que permite juntar famílias, permite as pessoas que são de longe ir ao futebol com outro descanso, sem ter que chegar às tantas da manhã a casa. E acho que provavelmente a intenção nem sequer foi essa, provavelmente isto teve outros fatores, outros motivos, mas o efeito prático é esse e é algo que devia ser repetido. E quais é que são as aspirações da seleção neste Mundial? Sendo que já há 32 seleções apuradas, ficam a faltar 16, se não estou em erro, ficam a faltar 11 da Europa, 3 das Américas do Norte, Central e Caraíbas e 2 num play-off internacional. O sorteio é dia 5 de dezembro, quando já estiverem as equipas todas selecionadas. O que é que podemos esperar desta seleção? Até onde é que podemos chegar? Vamos ficar no pote 1 ou não? Estamos... não sei. Portugal está em sexto. Pois sim, a partida. Acho que é sexto do ranking, portanto é possível que fique no pote 1. Uhum. Portanto, isso é uma questão de sorteio. Espero que tenham lá umas bolas quentinhas ou geladas, a ver se nos sai assim um grupo melhorzinho para também pode ser uma questão do rosto, como dizem que as vitórias têm um rosto, se o gajo estiver a fazer um não, rosto. Eu digo sinceramente, e começando já, que as perspectivas depende dos que nos calhar, mas da maneira como estamos, ou as coisas mudam muito,
eu estou... Há seleções muito fortes vai estar neste no pote momento. 1. Sim, pote 1. Pois, há seleções neste momento muito fortes, com jogadores novos e com estilos de jogar totalmente diferente do nosso, em que não sei se as coisas irão... Repara, estamos a falar de um campeonato do mundo. Se poderá haver alguma previsibilidade nas seleções da América do Sul e da América Latina, poderá haver. Mas, por exemplo, mesmo nas seleções, aquilo que estavas a dizer da Europa, há uma evolução muito grande. E houve grandes jogos, mesmo das seleções de leste. E por acaso agora não tenho aqui presente qual foi a seleção de leste, se alguma se apurou. Para já só ainda está Inglaterra, França, Croácia, Portugal e Noruega. São as garantidas. Exatamente. Mas mesmo do futebol de leste, e estávamos a falar da Arménia, qualificadas, já apuradas para o Mundial. Mas para a fase final. Não. Inglaterra, França, Croácia, Portugal e Noruega. Sim. Mas, por exemplo, mesmo com algumas seleções, Portugal terá as suas dificuldades. Eu creio que o ciclo do Martínez terminará, mesmo com êxito, mesmo que Portugal tenha êxito, que irá terminar no final do Mundial. Isto é a minha ideia. O que é que chamas a êxito? Diz? O que é que chamas a êxito? Êxito é Portugal chegar às meias finais. Mesmo que Portugal chegue às meias finais do Mundial, e acho que temos seleção para isso, é eventualmente uma final, sem ambição não há sucesso, mas mesmo que chegue a uma final ou às meias finais, acho que o Martínez não continuará no novo ciclo da Federação Portuguesa de Futebol. Podem-me perguntar, então, e já antecipadamente, quem é que sugeres? Bom, eu não tenho resposta para isso. Com franqueza, não tenho resposta. Pensei que ias ter. Não tenho. Já disse aqui quem se posiciona, mas também não sei. Acho que irá depender muito do sucesso que terá no Benfica. Acho que dependerá muito do sucesso que terá no Benfica, vamos ver. Eu acho que as meias finais, realmente, acho que ninguém discorda que seria uma campanha bem sucedida, não é? Um percurso bastante positivo. Agora, ficamos sempre com aquela impressão que chegar às meias finais dependerá de um bom sorteio, jogos favoráveis, o selecionador fazer as opções corretas, este jogador ou aquele estar de meio. Ou seja, há ali muitos ses, porque o percurso teve altos e baixos, de parte a parte, a nível de resultados, a nível só há ses por causa do sistema. Nós também tínhamos que ser mas não vimos candidatos. Mas não vimos este percurso a eliminar esses ses, portanto vamos presumir que os ses se mantêm. E então será muito complicado conseguir um percurso fortíssimas, um percurso positivo. Alemanha, França, só falar nas seleções europeias, Inglaterra. Se falarmos, Noruega, como estou a ver a Noruega, por exemplo, que eu acho que é uma surpresa. A Noruega, rapazinhos altos, fortes, correm que nem... Até mais que a Inglaterra nestas competições acaba por eu tenho pena que a abaixo. Suécia não esteja lá, que era para ver o brilhantismo dos Jokers, que nem pôde estar nesta fase final de classificação. De classificação não, de qualificação. Mas por acaso a Suécia, os nórdicos têm, e neste caso está a Noruega, que é uma surpresa. Deixa-me só enquadrar então aqui isto. Basicamente então o sorteio está marcado para 5 de dezembro. Vai ser um campeonato do mundo dividido entre os Estados Unidos, Canadá e México. Vão ser 48 seleções, divididas por 12 grupos, portanto grupos de 4. Os 2 primeiros classificados e os 8 melhores terceiros avançam para os 16 avos de final. Portanto, vai haver muitas abébias na fase 16, os oitavos. 48 seleções, quase que são mais as que que não vão. Os oitavos de final é garantido. Portanto, o mínimo que se exige para vocês será o
Está um bocado ali a imitar o formato da nova Champions também, em que há muitos e há muitas oportunidades e há mais jogos, há mais receita televisiva. E os representantes da África já estão apurados? Da África já temos 9 representantes, que é Camarões, Costa do Marfim, Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal. Olha Marrocos. Marrocos já nos causou dissabores, não é? Já. E não só na seleção A, como também na própria seleção tudo sabemos que é sub-19. um final de época, em junho, não é? Precisamente. É um final de época, temos que ver como é que as equipas estão, As os lesões. campeonatos, O ideal... como é que Os estão. jogadores desgastados. Isso tudo tem também a ver. Ainda não Lesões, sabemos isto, em que aquilo. cidade é que Portugal vai ficar, não é? Ou cidade ou país. Portanto, isto ou irá ser giratório. Essa parte também não sei como é que funciona. Exatamente. Às vezes as deslocações têm Mas influência. desde já digo, pronto, que a Guarda se vá preparando para... Seria um bom estágio aqui por causa da altitude. O México, imaginem que ficamos, não é? Preparar a altitude, porque depois há esta questão da altitude. Opa, mas E a Guarda seria não um sei se bom a local. Federação já E o Telmo falou a com fazer alguém daqui campanha. para- Estás a fazer campanha pela Não, Guarda. não, é assim, estou a fazer campanha pela Guarda e era Sabes alguma coisa? Não sei, Sabes não, é assim, coisa. não sei, até porque isto, uma coisa é fazer um jogo de preparação na Guarda em altitude, outra coisa é a permanência de uma seleção para se preparar. Isto reúne outros requisitos que provavelmente não teremos resposta àquilo que são as exigências desses requisitos. Agora, um jogo de preparação em altitude, estamos a 1056, portanto era sempre bom ver aqui a seleção. Sonhar não custa. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar ao nível da seleção e das nossas aspirações, sendo que então ficámos com os oitavos ser o mínimo, mas o que esperam pelo menos será a meia-final. Sim, Isto era o meu desejo e para a qualidade da seleção portuguesa acho que não estamos a ser otimistas demais. Acho que deveria ser isto que deveria ser pedido ao senhor selecionador nacional. nós só baixámos um bocadinho agora a fasquia face aos últimos resultados. Claro. Isso é que nos veio baixar a fasquia. Então mas até lá temos que elevar. Então. Precisamente. E este rosto vai ter que... Sim, até que lá aparecer. devem aparecer outros talentos e há de fazer um grande europeu, Francisco Moura. E vamos ver com O quem... Rodrigo, não é? Não, enquanto houver o Outro é o Dalot, Francisco enquanto houver o Dalot, não vai o Francisco Moura. E vamos ver as seleções escolhidas também para os amigáveis de preparação, porque Portugal também tem tido essa nuance de que escolhe sempre seleções, se calhar uns furos abaixo daquilo que devia escolher, e também é uma crítica que muitas vezes os adeptos fazem. É que devíamos jogar contra seleções mais fortes nestes amigáveis de preparação. Não sei se também estão de acordo. Eu não direi todos, mas acho que se fazia ali um mistozinho. Quer dizer, andarmos a ganhar seleções fracas e depois vamos entrar a sério. Também não queremos andar sempre a jogar com os bons e para não desanimar. Mas acho que tem que fazer ali um misto. E Nem sei quantos jogos vão ser e a partir do de momento quando. em que se saiba o sorteio é escolher seleções com estilos de jogo semelhantes, não é? Exatamente, tem que estudar Tem que se, os adversários, não assim que sair é o sorteio. esperar que se embale com o Liechtenstein para depois se arrancar Com Andorra. com uma fase de grupos fantástica. Ficamos então por aqui. Obrigado a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao Telmo, ao Daniel e ao Rui por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.